Olá, bom dia, Brasadames, advogado criminalista, contato 11 98545 4271. Bom, os senhores sabem, quem me conhece, os senhores sabem que eu sou um advogado criminalista que adoto uma postura bastante legalista, né? E também sou aí um estudante assíduo com relação à dosimetria da pena. Porque veja, a dosimetria da pena, quando já praticamente tudo perdido, podemos dizer que a dosimetria da pena é uma situação, é um elemento jurídico que vai nos ajudar, no caso concreto, a diminuir bem a pena dos condenados, dos clientes que infelizmente foram condenados. E nas minhas lutas aí com relação à aplicação da dosimetria da pena da forma correta, porque ela vem, no meu ponto de vista, no ponto de vista defensivo, né? Ela vem sempre sendo aplicada de forma mais severa, das formas mais severas possíveis. Veja aqui com relação ao critério da aplicação de 1/6, 1/8, 1/10, né? Normalmente a recomendação do CNJ é aplicar 1/6, quando na verdade o artigo 59 do Código Penal ele tem 8 vertentes que deveriam então ser aplicado 1/8. Então veja que já existe aí uma discrepância. E fazendo um estudo um pouquinho a respeito dos jogos do processo penal, né? Eu achei aqui uma pessoa, um juiz aí, né? um estudante do direito que pensa um pouco como a minha atuação, né? A questão que eu encontrei aqui está num livro chamado A Teoria dos Jogos do Processo Penal. Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, de Alexandre Moraes da Rosa. Alexandre Moraes da Rosa tem dito aqui no seu livro algumas coisas muito interessantes. Não vou entrar em detalhes aqui com relação... Eu estou tentando me ajustar aqui porque tá meio estranha essa imagem aqui. Não vou entrar em detalhes aqui com relação a todo esse livro, porque ele traz muitas informações importantíssimas, mas aqui especificamente aqui com relação aqui eu vou até dizer a página aqui que eu achei interessante aqui, olha, página 137 do livro Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, na sua 6ª edição. A página 137 aqui, ele trata aqui a respeito de um detalhe que não faz sentido legal e não está dentro da normatização legal, que seria a súmula 231 do STJ, que traz aqui alguma coisa com relação da segunda fase da aplicação da dosimetria da pena. Veja só, eu sou um defensor da dosimetria da pena muito bem aplicada. Então essa súmula, de certa forma, ela diz o seguinte, que a pena não pode ser aplicada abaixo, nessa fase aqui, abaixo do mínimo legal. Quando na verdade essa súmula vai na contramão do que diz a legislação, do que diz o Código Penal. Do que diz o Código Penal, especificamente lá no artigo 65, eu vou ler aqui, olha só o que diz o artigo 65, depois eu vou ler o artigo que diz ao contrário também, tá? O artigo 65, olha, que fala das circunstâncias atenuantes, ou seja, uma circunstância que atenua, portanto tem que abaixar a pena, tá? Naquela proporção de 1/6, 1/8, né, 1/10, vai aí no entendimento de cada pessoa aí, né? De cada advogado e de cada juiz que está analisando, porque infelizmente não tem nada que diga legalmente aí o quanto deve ser diminuída a pena. Então veja só o artigo 65.
são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Gente, aqui está dizendo circunstâncias que sempre atenuam a pena. Não me interessa se é a primeira fase, se é a segunda fase, se é a terceira fase. Aqui está esse advérbio de tempo aqui, ele é taxativo, é sempre. Então, se você se deparar com esta circunstância aqui, qualquer uma dessas circunstâncias que estão no artigo 65, tem que diminuir a pena. Agora, o quanto vai diminuir a pena vai da interpretação de cada julgador, de cada advogado de defesa, né, para atender melhor o caso do seu cliente. Agora também tem as circunstâncias que agravam a pena. E também lá está dizendo que são circunstâncias, olha aqui o artigo 61, circunstâncias agravantes, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Então, em qualquer situação, quando o jogador se depara com isso aqui, pronto, ele agrava a pena, não obedece lá a súmula 231, né, que fala que tem que diminuir. Agora veja que interessante aqui, né? Então, no meu entendimento, essa súmula aqui, ela é completamente fora dos padrões legais. Foi criado por quê? Para facilitar as decisões de condenação, certo? Para facilitar as decisões de severidade de pena e não de atenuação de pena. Então, veja só o que diz o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 5º do Código de Processo Penal. Esse artigo aqui, né, é uma questão de novidade legal, né? É uma questão de novidade legal. Tá? Então veja só. O que diz o artigo 315, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo que, ou seja, não considera fundamentada, certo? Aí vai lá para o 5º. Limitar a invocar o precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àquele fundamento. Então veja só que essa súmula 231, ela vai na contramão da lei, certo? E não se considera fundamentada qualquer decisão que o juiz tomar com base nessa súmula, que não tenha aqui fundamentos determinantes ao caso que está sendo julgado, que se ajusta àqueles fundamentos, àquela decisão. Veja só, que este livro aqui, este autor aqui, Alexandre Moraes da Rosa, trouxe neste livro, na 6ª edição, uma ideia igual, semelhante à que eu tenho usado constantemente, que, na verdade, a súmula 231 não pode ser aplicada. Não pode ser aplicada quando se trata especificamente em beneficiar o acusado ou o condenado com relação à dosimetria da pena na sua segunda fase. Perfeito? Então fica aí para os colegas, para quem é advogado de defesa, para quem gosta de atuar aí especificamente na defesa dos seus clientes, ok? Muito obrigado, um abraço, boa semana.